Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal da missionária Marilene Siqueira. Esses dias estava meio sumida, mas estou voltando para levar a palavra de Deus para vocês. Amém? E a palavra do Senhor Jesus está em Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 22, que diz assim, que fala sobre a segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. Então, tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se. Então, dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco, com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Os fariseus pedem um sinal. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentar, um sinal do céu. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E discutiu entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disseram: Por que discutis que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendestes ainda? O Senhor Jesus, ele está aqui nessa passagem falando sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor Jesus, novamente, ele junta uma grande multidão. Nesse juntamento dessa grande multidão, ele ficou ensinando a palavra do Senhor por 3 dias, ensinando, curando as pessoas, libertando. Nesses 3 dias, já não tinha mais comida. Alguns levaram comida e já tinham comido tudo o que tinha, e Jesus, ele ficou preocupado que essa multidão voltasse para casa com fome, porque já não tinha mais comida.
E a palavra do Senhor diz que eram cerca de 4.000 homens. E Jesus perguntou para os seus discípulos: eu estou preocupado. Jesus fala assim, no capítulo 2, eu tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. Jesus, ele ficou preocupado com aquela multidão que não tinha o que comer. E ele perguntou para os seus discípulos. Por que Jesus perguntou para os seus discípulos o que ele iria fazer com aquela multidão? Como que ele iria alimentar aquela multidão? Jesus, ele já tinha feito um milagre. O primeiro milagre, Jesus já tinha feito, da multiplicação dos pães. Ele tinha multiplicado multiplicado o pão para mais de 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E Jesus, ele perguntou novamente para os seus discípulos. E dá para entender que os seus discípulos, eles não entenderam quem era Jesus. Não entenderam o que Jesus podia fazer. Jesus perguntou para eles, conversou com ele, falou: gente, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? E novamente, como da primeira vez, da primeira multiplicação, disse: como é que nós vamos alimentar essa multidão? E Jesus novamente perguntou: quantos pães nós temos? E os discípulos falaram: 7 pães. E Jesus, ele fez novamente essa multiplicação dos pães. Ele deu graças a Deus e deu os pães para os seus discípulos, para que os seus discípulos dessem para a multidão. E o que nós podemos aprender com essa segunda multiplicação? Muitas vezes nós estamos como esses discípulos de Jesus. Muitas vezes nós nos parecemos muito com esses discípulos de Jesus. Já vimos tantos milagres, tantos sinais, tantas maravilhas que Jesus já operou nas nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos duvidando do poder de Deus, duvidando que Jesus ainda pode fazer milagre na nossa vida. E Jesus, ele quer que nós tenhamos fé nele, que a gente coloque a nossa confiança nele, que a gente venha descansar nele. E Jesus, ele estava fazendo aquela pergunta para os seus discípulos, para ver se eles tinham entendimento de quem era Jesus. Jesus, ele era o pão da vida, ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Criador do céu e da terra, ele tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. E aqueles discípulos ainda não tinham entendido quem era Jesus. E muitas vezes Jesus já fez tantas coisas nas nossas vidas e nós não entendemos quem é Jesus, não entendemos o poder que ele tem. Então Jesus quer que a gente aumente a nossa fé nele, que a gente conheça mais dele, para sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz que aquela multidão, elas foram alimentadas e elas voltaram para suas casas, receberam o alimento espiritual, o ensino que o Senhor Jesus deu e o alimento físico. Porque quando nós buscamos ao Senhor Jesus em primeiro lugar, nós não só recebemos nosso alimento espiritual, mas nós também recebemos o nosso alimento físico. O Senhor Jesus, ele sabe do que nós precisamos. A palavra do Senhor diz que buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe serás acrescentado. Então aquele povo, ele estava buscando Jesus ali em primeiro lugar. Eles estavam há 3 dias no deserto, buscando conhecer Jesus, buscando mais de Jesus. E Jesus, ele teve compaixão daquela multidão. Ele não deixou que aquela multidão voltasse com fome para suas casas. Jesus, ele alimentou aquela multidão. E Jesus também, ele quer nos alimentar
Ele quer que a gente coloque a nossa confiança nele, que a gente busque ele em primeiro lugar, porque ele sabe do que nós precisamos. E quando nós buscamos ele, tudo mais ele vai nos dar, porque ele sabe o que é melhor para nós. E a palavra do Senhor diz aqui que eles saíram daquele deserto e foram para outra cidade, para a cidade de Dalmanuta, das partes de Dalmanuta. E chegando lá, os fariseus foram até ele, perguntando para Jesus fazer um sinal. E Jesus, a palavra do Senhor diz que ele respirou profundamente, suspirou profundamente em seu espírito, porque os fariseus, eles estavam com o entendimento deles fechado para o Senhor, para a palavra do Senhor. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. Então, Jesus já tinha feito tantos milagres. Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, curou pessoas, curou cegos, aleijados, ressuscitou pessoas. E mesmo assim, aqueles fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Cristo. E eles estavam sempre pedindo um sinal. Eles não acreditavam em Jesus. E Jesus, para ele agir na nossa vida, ele quer que nós tenhamos fé nele. Ele quer que nós acreditemos que ele pode todas as coisas, porque sem fé não dá para agradar a Deus. E Jesus, a palavra do Senhor diz que ele fez poucos milagres na cidade onde ele morava, porque as pessoas lá conheciam ele e não valorizavam a pessoa de Jesus. Diz que o profeta não é valorizado na sua casa, nem na sua cidade, nem na sua família. E Jesus, a palavra do Senhor diz que ele fez poucos milagres onde ele morava, porque as pessoas não tinham fé nele. E para Jesus agir na nossa vida, nós precisamos crer nele, nós precisamos acreditar que ele é capaz de fazer tudo e muito mais na nossa vida. E os discípulos saem daquele lugar e quando eles estão saindo, eles lembraram que eles não tinham pão, não tinham levado pão. E começaram a discutir, não levamos pão. Mas a palavra do Senhor fala aqui, que eles não tinham levado pão. Mas a palavra do Senhor diz que eles tinham um pão. E qual era o pão que eles tinham? O pão mais importante estava com eles. E eles não tinham percebido o valor desse pão. Eles não tinham percebido a importância desse pão. E Jesus falou para eles, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, tenham cuidado com o fermento de Herodes. E eles estavam pensando que Jesus estava falando de pão. E o que vocês entendem por fermento de fariseus? Fermento de Herodes. Fermento dos fariseus, os fariseus, eles eram pessoas que cumpriam à risca a lei. Eram pessoas que aparentemente eles seguiam a lei, eram pessoas que viviam de aparências, mas que no fundo eles não obedeciam a Deus. No fundo eles tinham o coração duro, no fundo eles tinham um coração que não fazia o que agradava a Deus. Eram pessoas falsas, eram pessoas hipócritas. Por isso Jesus falou para aqueles discípulos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, tenham cuidado com a falsidade, tenham cuidado com a hipocrisia. E o fermento de Herodes. Hoje em dia, muitas pessoas elas se perdem no fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? É quando nós nos preocupamos muito com as coisas dessa vida, com o poder, com as riquezas, com a fama, com a glória, com o reconhecimento e nos esquecemos de Deus. Herodes, ele era uma grande autoridade da época e ele queria
ter sempre mais poder, mais riquezas, mais pessoas para ele poder mandar. E o Senhor Jesus, ele chamou a atenção dos seus discípulos e ele chama a nossa atenção também para nós termos cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes, para nós não nos perdermos, seja na nossa vida religiosa, na nossa vida com Cristo, seja na nossa vida no secular, porque muitas vezes nós podemos com isso nos afastar do Senhor, nos perdermos pelo caminho. E o mais importante de começar bem é terminarmos bem, é mantermos a nossa fé firme, sermos como Paulo, que Paulo falou: terminei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Jesus, ele quer que a gente possa guardar a nossa fé, que a gente não venha se perder pelo caminho, fascinando com as coisas do mundo, com os prazeres dessa vida e nos afastando do caminho do Senhor. E os discípulos, e Jesus repreendeu os discípulos, que os discípulos não tinham entendido a importância do pão. Os discípulos estavam pensando que Jesus estava falando do pão que eles não tinham levado consigo. Mas Jesus estava falando da importância de nós crermos nele, de nós colocarmos a nossa confiança nele. E os discípulos não tinham entendido. Jesus falou: moço, vocês não viram a primeira multiplicação dos pães? Quantos pães tinham? Quantos pães sobraram? E aí os discípulos falaram: não, sobrou. Jesus pergunta aqui, ó: tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvi, e não vos lembrei? E ele pergunta: quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? E disseram 12. E Jesus questionou para os seus discípulos que na primeira vez sobraram 12 cestos de pães. Jesus estava questionando a falta de fé que aqueles discípulos tinham nele. Na primeira vez sobraram 12 cestos de pães. E na segunda multiplicação sobraram 7 cestos de pães. E os discípulos ainda não tinham entendido quem era Jesus, a importância que Jesus tinha na vida deles. Eles estavam preocupados no alimento ali, no pão, sendo que eles tinham o pão da vida junto deles. E eles não tinham entendido, eles não tinham compreendido a importância que o Senhor Jesus tem na nossa vida. Quando o Senhor Jesus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, ele supre todas as nossas necessidades. Quando nós temos Jesus como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, quando nós entendemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é o pão que nos alimenta fisicamente, é o pão que nos alimenta espiritualmente, é o pão que nos dá a paz, que nos dá alegria, que nos dá proteção. Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos e para cada um de nós a importância de nós termos ele como o pão da vida, como o nosso alimento. Jesus quer que nós nos alimentemos dele cotidianamente, todos os dias da nossa vida. Jesus quer que a gente nos alimente dele, que a gente busque ele em primeiro lugar, para nós podermos entender que quando nós nos alimentamos do pão da vida, nós nunca mais teremos fome. Quando nós bebemos da água, da fonte da vida que é Jesus, nunca mais teremos sede. Que nesse dia que se chama hoje, possamos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus. Pedirmos para o Senhor Jesus nos dar entendimento da palavra dele, da vontade dele para a nossa vida. Pedirmos sabedoria
para o Senhor Jesus para conduzirmos a nossa vida para o caminho eterno, porque acima de começar bem, Deus quer que a gente termine bem, que a gente termine junto dele, guardando a nossa fé. Que nesse dia que se chama hoje, que possamos voltar os nossos olhos para o Senhor e nos alimentarmos dele, confiarmos nele, descansarmos nele, porque ele tem cuidado de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você seja bênção onde o Senhor te plantar, amém?